Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto de oração aqui na Igreja Batista Boas Novas. Quero saudar a todos os irmãos com a paz de Cristo. Boa noite a todos. Quero aproveitar esse momento e parabenizar o irmão Diogo, que hoje está comemorando mais um ano de vida. Diogo, oramos por você, Deus te abençoe, meu irmão. Muito bem, neste culto de oração nós vamos estudar a palavra de Deus, hoje que é dia 15 de julho de 2020, agora são 19 horas e 30 minutos, eu quero convidar os irmãos lerem comigo um trecho da palavra de Deus. Hoje vamos estudar sobre família, e o título do estudo desta noite é Lar em Harmonia com o Senhor. Lar em harmonia com o Senhor. Efésios capítulo 6. Por favor, tenha a gentileza, abra a sua Bíblia, por favor, no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1. Efésios capítulo 6, versículo 1 até o versículo número 4. Quero bem-vindar também os irmãos das Boas Novas e os demais outros irmãos de outras igrejas que estão nos acompanhando, tá bom? Se você quiser deixar seu nome no comentário, você que assistiu, nós gostaríamos de reconhecer os irmãos que estão participando do culto. Tá bom? Muito bem, a palavra de Deus diz o seguinte: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Amém? Efésios, capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 4. Eu vou convidar a minha esposa, a Juliana, ela vai orar pedindo a Deus que abençoe este culto noturno, nesse dia de oração. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu e também por esse privilégio que nós temos de poder compartilhar a Tua palavra com os nossos irmãos em Cristo, mesmo através da internet, mesmo distantes, Deus, porque a Tua palavra é viva, é eficaz e penetra nos corações e tem transformado muitas vidas, Deus. E nós te pedimos que o Senhor abençoe a mensagem que será dita, que será falada, que possa ser usada como instrumento nas Tuas mãos para cumprir, Deus, os Teus propósitos, os Teus desígnios, que possa encorajar os irmãos em Cristo, que possa desafiar os nossos corações. Que o Senhor abençoe o pastor, dê a ele sabedoria, enche ele com o Teu Santo Espírito para que ele venha a comunicar as verdades do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor seja honrado e glorificado nesta noite, através desta mensagem que será compartilhada. Abençoe aqueles que estão ouvindo, aqueles que ainda estão por vir, que eles sejam abençoados e que o Senhor possa estar dando direção para tudo aquilo que vamos fazer. Em Teu nome é que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Amém. Muito bem. Hoje houve uma atualização no decreto da prefeitura aqui de Pinhais, e há uma Piraquara, isso mesmo. E houve uma flexibilização quanto aos cultos presenciais. Nesse sentido, de segunda a sexta-feira, a princípio, nós vamos retornar os cultos presenciais. Hoje não houve tempo para mobilizar os irmãos devido ao horário que o decreto saiu,
mas amanhã à noite, tá bom? Nós vamos querer fazer um culto presencial reduzido, obviamente, muito provavelmente com no máximo 20 irmãos aqui do bairro da Igreja Batista Boas Novas. Fica aí já o desafio, se você é membro da igreja e quer participar do culto presencial, amanhã nós vamos ter um culto, tá bom? Às 18 horas até às 19h30, o mais tardar. Amanhã é quinta, nós vamos ter um culto, vamos aproveitar, haja vista que houve essa flexibilização, tá bom? É importante que todos os irmãos venham munidos da máscara, e eu vou precisar saber os irmãos que têm interesse de vir, tá bom? Lembrando que o culto será reduzido a 20 pessoas no máximo, tá bom? Então fica aí o convite aos irmãos. Mas isso não vale para sábado e domingo. O decreto não permite sábado e domingo, apenas de segunda a sexta-feira, tá bom? Muito bem, Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4, cita no versículo 4 principalmente: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina ou na doutrina e na admoestação do Senhor. Certamente os problemas, os conflitos dos lares são as causas principais das grandes tragédias que temos testemunhado em telejornais do nosso país. Inclusive, não temos um dia sequer que não haja uma ocorrência, uma desinteligência familiar que não vire notícias. Mas imagine os sem números de ocorrências, de brigas, de desentendimentos, de abusos domésticos que ficam abaixo do radar das autoridades policiais, que são subnotificados, que estão fora das estatísticas, problemas causados por tabagismo, drogadição, ciúmes, drogas, traição, problemas causados pelos filhos, problemas financeiros, problemas conjugais. Amós, um profeta do Antigo Testamento, ao falar sobre conflitos domésticos, ele disse, Amós capítulo 3, versículo 3. Abra a sua Bíblia, tenha a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Amós, lá no Antigo Testamento, capítulo 3, por favor. Amós, capítulo 3, versículo 3. É um trecho bem conhecido das Escrituras, que diz o seguinte, Amós 3, versículo 3. Andarão dois juntos? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Amós, capítulo 3, versículo 3. O tom de ironia nesse capítulo é próprio da postura inadequada das famílias de Israel. O povo de Israel não era qualquer povo. É sabido de nós que eles pertenciam a uma nação exclusiva de Deus, um povo exclusivo, para viver uma intimidade com o Senhor, para viver em obediência aos mandamentos de Deus. E vemos aqui, Deus está muito bravo com Israel. Deus, na verdade, ele estava bem desapontado com o seu povo. O povo de Deus agindo dentro de casa, como as nações vizinhas agiam dentro de casa. O povo de Deus, o povo de Israel, imitando os lares pagãos, deixando de fazer aquilo que Deus queria para imitar o que outras famílias faziam, mas que não conheciam a Deus. Então, no capítulo 3, no versículo 3, Amós vai repreender o povo de Israel num tom de ironia. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? E esses dois
Andarão dois juntos, esses dois, uma parte desses dois está se referindo ao próprio Deus. E essa outra parte se referia a cada pessoa que fazia parte do povo de Deus. Deus está falando: como que eu vou andar com vocês? E como é que vocês vão andar comigo se nós não entrarmos em um acordo? Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Deus está falando: vai ser impossível eu andar com vocês e vocês andarem comigo, se vocês continuarem com essa postura, trazendo para a casa de vocês, para o lar de vocês, posturas que nós encontramos em lares que não conhecem a Deus. Ou seja, vai ser improvável que eu ande com vocês, pelo modo como vocês se comportam dentro de casa. Irmãos, isso explica muito porque muitas famílias, inclusive cristãs, não estão conseguindo andar com Deus. Deus está falando já em Amós 3:3. Andarão dois juntos? Eu vou andar com você? Vocês andarão comigo se não houver entre nós aqui um acordo? Isso explica porque muitos lares, embora cristãos, não estão conseguindo andar com Deus. Eles não estão entrando em acordo. Eles não estão entrando em harmonia. Por isso que o título que trouxe é Lar em Harmonia com o Senhor. Principalmente, irmãos, quanto e no que tange a educação de filhos. A maioria dos pais se vê perdidos diante de uma filosofia que se impõe sobre eles, que traz uma proposta educacional completamente outra daquela pretendida por Deus, daquela pretendida na sua palavra. E Deus já diz aqui em Amós 3:3, como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Se nós não entrarmos em acordo com o Senhor não poderá andar conosco em nossos lares. Andarão? A resposta é óbvia. É lógico que não. Aí o que nós temos visto, por causa dessa filosofia mundana que se impõe sobre nós, o que nós temos visto são pais andando sem as orientações de Deus. Sabe qual é o resultado? O resultado é exatamente aquilo que temos testemunhado nas telejornais e nos canais de internet. Temos visto ou pais permissivos, isto é, pais que estão alienados à vida e à educação dos seus filhos, ou pais autoritários, isto é, abusivos, que acabam oprimindo os seus filhos. Mas como foi que tudo isso começou? Bem, tudo isso começou quando nós não entendemos Amós 3:3. Andarão dois juntos? Não. Não andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Então, de um lado, nós temos pais extremamente autoritários, pais ditadores, chegando ao ponto, alguns deles, de serem cruéis. Pais que maltratam seus filhos demasiadamente brutos, sendo que autoridade e autoritarismo são conceitos completamente distintos. Autoridade não é a mesma coisa que autoritarismo. Os pais têm sim autoridade sobre seus filhos. Isso é bíblico, mas não o autoritarismo. Porque no autoritarismo pressupõe abuso de poder, exagero, prepotência. Ou seja, eu exijo de você a qualquer custo. Inclusive alguns na história, até em nome de Deus.
Assim tem sido ao longo da história. Muitas atrocidades têm sido cometidas por pessoas que se dizem em nome de Deus. Ou seja, a qualquer custo. Debaixo do autoritarismo obedece quem tem juízo, mas por causa do medo. E medo não no sentido de respeito, de temor, não. Medo no sentido de pânico. Medo no sentido de terror. E essa pessoa, esse filho, cresce totalmente despreparado para a vida. Uma pessoa reprimida ou uma pessoa rebelada. Autoritarismo é a imposição pela força. É a imposição na marra. Isso não quer dizer que na autoridade bíblica não haja o emprego da força. Porque há. A diferença, meus irmãos, que no autoritarismo é só pela força. É só pela brutalidade, por ameaças, truculências, pelo medo. Mas não é isso que Deus nos ensina. Se você ler Efésios, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4, você não vê a Bíblia ensinando autoritarismo. Inclusive, Deus nos ensina que a liderança deve ser com autoridade. Já no autoritarismo não há espaço para diálogo. Não há explicação, não há ensino. Simplesmente você deve fazer porque eu quero que você faça. Se não, nós nos vemos mais tarde. Já na autoridade, que é uma proposta bíblica, nós vemos algo diferente. Na autoridade bíblica é uma posição, não é uma imposição, é diferente. Autoridade é um agente educacional. Autoridade é um agente educacional. Existe firmeza? É lógico. Mas existe conversa. No autoritarismo não tem conversa. Na autoridade há o diálogo. Na autoridade há espaço para o contraditório. No autoritarismo não. É ditadura. É ditadura de poder. Na autoridade é diferente. Eu posso inclusive não concordar com você, papai. Mas eu posso te obedecer, embora eu não concorde com o Senhor. E mais, eu não preciso apanhar por não concordar com o Senhor, embora eu possa fazer o que o Senhor está me pedindo sem desacatá-lo. Papai, eu posso te obedecer, eu posso te atender, embora eu não concorde com o Senhor, mas eu não preciso agir te desrespeitando. Eu não preciso desrespeitar nem a sua posição colocada por Deus. Eu não preciso desrespeitar a tua dignidade. Eu não preciso desrespeitar a sua humanidade, embora eu não concorde com você. Porque na autoridade existe espaço para o diálogo. Porque aquele que lidera quer ensinar. Ou seja, há um ambiente educacional. Há ensino. E no ensino há espaço sim para repreensão, há espaço para correção e educação na justiça. É exatamente isso que a Bíblia faz com o homem. A palavra de Deus vai dizer que as Escrituras é útil para o ensino, para a educação, para a repreensão e para a correção. Porque essa é a proposta bíblica. Inclusive, muitos jovens trazem consigo uma tremenda dificuldade em lidar com autoridades. E por quê? Primeiro porque é próprio da natureza humana rebelar-se, né? É próprio. Mas em segundo lugar, em casa, muitos jovens, eles vêm de um sistema autoritário, seja imposto pelo papai, ou pela mamãe, ou pelos avós, ou por outros cuidadores. Algumas pessoas não foram educadas, foram domesticadas. Mas o que é que a Bíblia nos ensina?
como educar os nossos filhos, como lidar com os desafios próprio das crianças, próprio dos adolescentes, desafios, como que eu lido com desafios próprios dos jovens, mas sem agir como os pagãos agem. Porque quem educa desse modo, ou seja, sendo um pai permissivo ou autoritário, ambos modelos, não é um modelo bíblico, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Inclusive, mesmo no uso mais tradicional e conservador do uso da vara, tem que haver equilíbrio. Não é isso que diz a Bíblia? Não tem que haver equilíbrio mesmo no uso da vara? Provérbios 19, 18. Leia comigo. Provérbios 19, 18. Olha que interessante. Mesmo no uso mais tradicional da força, pela postura conservadora do uso da vara, ainda deve ser administrada com equilíbrio. O que diz Provérbios 19, 18? Diz assim: castiga a teu filho enquanto há esperança. Aplique a vara nele enquanto há esperança. Mas existe uma advertência bíblica aqui. Não te excedas a ponto de matá-lo. Então, qual foi o erro de Israel? Que foi corrigido aqui pelo profeta Amós. Eles estavam copiando o exemplo dos infiéis. Eles estavam trazendo para a disciplina doméstica, para a educação de filhos, postura que eram adotadas pelos pagãos. A verdade é, irmãos, qualquer um dos extremos estão errados. Pais autoritários estão tão errados quanto pais permissivos. Ambas posturas são equivocadas. Então, qual é o equilíbrio? Como é que eu acho o equilíbrio? Qual é a recomendação bíblica? Qual é o conselho de Deus para os pais que são autoritários? Qual é o conselho de Deus para os pais que são permissivos demais? Cair de um lado é tão errado quanto cair do outro lado. Sendo que, atualmente, os pais, na atualidade, eles são muito mais caracterizados, os pais, pela permissividade do que pela a autoridade, que não é autoridade, é autoritarismo. Muito mais pela permissividade. Com certeza, nós temos hoje uma educação permissiva, uma filosofia educacional permissiva. Ou seja, é uma filosofia que baseia-se numa ideia de que a criança tem um ritmo próprio de desenvolvimento. Uma criança tem um ritmo de desenvolvimento próprio, no qual os adultos, seja pais ou educadores, não podem, não devem interferir. É a criança que decide o que deve fazer, quando e como quer, sem ser coagida, sem ser conduzida, e nem mesmo corrigida. Não pode ser corrigida pelos educadores e pais. Esse método diz não às regras, e sim à liberdade. Essa filosofia permissiva acredita que só assim as crianças serão educadas. E muitos são os educadores e pais que acreditam nessa postura permissiva. Mas isso é utopia. Primeiro porque a Bíblia diz, Provérbios 19, 15, a vara e a disciplina dão sabedoria à criança. Ou seja, deixar ela
sem regras e sem correção, é utopia. A Bíblia diz: a vara e a disciplina dão sabedoria à criança. Mas a criança entregue a si mesma, diz a Bíblia, vem o quê? Envergonhar a sua mãe. Mas é o que diz a filosofia atual sobre educação de filhos. Deixe-me dar alguns exemplos de pais que são permissivos. Sempre satisfaça os desejos e caprichos dos seus filhos. Essa é uma postura permissiva. Dê a eles o que pedirem. Não imponha limites ou regras. Outra coisa, dê risada quando eles falarem palavrões. Dê risada quando eles se comportarem inadequadamente. Dê-lhes dinheiro para que eles gastem como quiser. Deixe os filhos se vestirem e pentear-se como quiser. Deixe seus filhos ler e acessar o que quiser. Se ele estragar ou destruir, não faz mal, mamãe compra outro, papai compra outro. Não restrinja as atividades dos teus filhos com horários e regras. Deixe-os fazer o que quiser. Nunca os repreenda. Depois que seus filhos brincarem, recolha os brinquedos espalhados pela sala ou pelo quarto. Não os faça entender seus erros. Não os incomode quando eles levantarem mentiras ou omissões. Garanta-lhes sua privacidade, dando-lhes um espaço na casa que só eles têm autoridade. Defenda-os sempre em caso de conflitos e reconheça que nunca foram eles o manipulador, o mentiroso, o agressor da história. Não os obrigue a comer o que não gostam e quando não querem. Se eles roubarem, garanta que eles não sejam apanhados. Deixe-os fazer o que quiser e quando quiser e com quem quiser. Irmãos, essa postura ela é utópica. Com essa postura, sabe o que o seu filho, como o seu filho vai se desenvolver? Ele vai se desenvolver como um libertino. Ele vai fazer com os outros, com a vida dos outros, o que ele bem quiser. Ele não vai ter respeito com ninguém. Eles vão achar que a casa deles é a mesma coisa quando eles estão na escola. Eles vão fazer da escola a casa deles. Por isso que muitas crianças não têm limites dentro da escola. Não respeitam o diretor, não respeitam pedagogo, não respeitam professor, porque eles não sabem respeitar a autoridade. Mamãe deixa eu fazer tudo o que eu quero, e você está dizendo aqui para eu não fazer isso, mas em casa eu faço. Minha mãe nunca me corrigiu, minha mãe nunca me castigou, minha mãe nunca me repreendeu. Por que você está me repreendendo? Quem você pensa? Você não é meu pai. Essa é uma postura de uma criança que está sendo educada dentro de um ambiente libertino. E aí como que você explica para ela que tem regras? Que tem limites? Estabelecer limites para o filho ajuda-o no seu desenvolvimento, inclusive como ser humano. Porque todo ser humano tem que ter limites. Isso começa desde cedo. Então tá vendo, irmãos? Ambas as posturas estão equivocadas. Uma postura autoritária é tão equivocada quanto uma postura permissiva. Então qual é o conselho de Deus para os pais? Para que haja harmonia entre os pais e Deus, porque senão eles não andarão juntos. Nós temos visto famílias cristãs sem Deus, que não faz sentido. E por que não faz sentido? Porque Amós 3,3 já tinha repreendido o povo. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo?
Andarão? Não, não andarão juntos. Então, a autoridade, o conselho de Deus para os pais é que eles tenham autoridade para ensinar. Por isso que a Bíblia fala, criai-os na doutrina. Criai-os na disciplina do Senhor e na educação, na admoestação do Senhor. Porque a autoridade que ensina, não impõe e não deixa tudo solto, a autoridade que ensina, esses pais criam uma atmosfera, esses pais criam um ambiente onde há o ensino, onde há repreensão, onde há educação. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tá vendo? A Bíblia ensina que os pais, eles têm autoridade que emana de Deus. Eles não precisam vindicar. Deus concede aos pais autoridade para se impor? Não. Para bater? Não. Para deixar os filhos fazerem o que eles bem quiserem? Não. Mas para ensiná-los, para criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Isso quer dizer que os pais, eles têm liberdade para estabelecer suas regras. Os pais têm essa liberdade para estabelecer princípios norteadores que vão governar o seu lar. Porque essa autoridade foi dada por Deus. Agora, isso não quer dizer que os pais vão agir como agem os pagãos, porque nesse sentido, vamos incorrer no mesmo erro que os israelitas cometeram na ocasião da repreensão de Amós. Por exemplo, minha regra, o papai fala, minha regra, a mamãe fala, eu já ouvi isso, viu? Minha regra é a seguinte, é não ter regras. É teu direito, mas está errado. Ou, um outro exemplo, as minhas regras são as minhas regras e você vai ter que cumprir, senão eu vou te esfolar, senão eu vou te arrebentar. Essa postura está tão errada, está tão equivocada quanto a postura do pai libertino. A autoridade, irmãos, que emana de Deus, é um privilégio que os pais têm para ensinar seus filhos. Para ensinar seus filhos, inclusive ensinar os filhos a lidar com os conflitos e problemas que é próprio da idade deles. E boa parte dos conflitos dentro de casa não são resolvidos. Porque às vezes os pais não estão preparados para ensiná-los. Mas por que, pastor, os pais não estão preparados para ensinar os seus filhos? Bem, são tantas as causas, mas uma causa eu sei: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Os pais estão obedecendo ao Senhor no que tange, no que comporta aquilo que ele fala sobre educação de filhos? Não. Então vamos para Amós 3:3. Andarão dois juntos se não houver pleno acordo entre eles? Não. Então o que está acontecendo em muitos lares, inclusive entre cristãos? Eles não estão conseguindo andar com o Senhor na disciplina dentro de casa. Autoridade para ensinar. Boa parte desse ensino tem a ver com desentendimentos dentro de casa. As crianças, os adolescentes e os jovens, eles têm os seus conflitos. E os pais, que deveriam ser seus tutores, deveriam ser seus conselheiros,
deveriam ser seus educadores, muitas das vezes por falta de conhecimento, por falta de tempo, por falta de paciência, ou eles se omitem, terceirizando essa responsabilidade, que é intransferível à luz da palavra de Deus, ou eles se impõem. E no final nós temos crianças, adolescentes e jovens que não estão sendo educados. E aí a gente quer que a escola faça, ou a igreja faça. Irmãos, podemos notar que um lar cristão não está isento de discórdias entre os membros da sua família. Muitos lares, inclusive cristãos, estão em pé de guerra. Então é necessário que o papai e a mamãe estabeleçam bandeira branca, trégua. Vamos dar trégua nessa confusão que se instaurou dentro de casa. Vamos dar então dar esse primeiro passo. Vamos buscar então a reconciliação. Então é necessário que a liderança dentro de casa seja uma liderança sábia. Alguém precisa buscar a autoridade bíblica para ajudar os seus filhos a resolver os seus conflitos, a resolver as suas lutas, porque eles têm. E às vezes eles não têm com quem conversar. Talvez até tenha, mas as pessoas que eles têm não estão gabaritadas para ensiná-los. Essa pessoa é você, meu irmão. É você, minha irmã. Quem é que está ensinando eles? Deus colocou um privilégio sobre vocês. É um privilégio isto. É uma honra poder ajudar os pequeninos. Seja você, papai, seja você, mamãe, seja você, vovô, seja você, vovó. Você precisa ter sabedoria para ensiná-los a resolver os seus conflitos. E nessa noite eu quero repartir com você pelo menos 3 conselhos para lidar com conflitos dos seus filhos. Há outros, eu quero repartir 3 conselhos. Primeiro conselho que eu quero te deixar: questione a importância de criar um novo conflito. Questione a si mesmo a importância de criar um novo conflito. O que eu quero dizer com isso? Será que vale a pena começar uma nova briga? Você precisa perguntar isso mesmo a si mesmo quando você tiver que tratar com algum outro problema que esteja acontecendo com as suas crianças, com o seu adolescente ou com o seu jovem. Às vezes até filhos adultos. Questione a importância de criar um novo conflito. Cada um de nós deve fazer a si mesmo essa pergunta antes de levantar uma polêmica. Você sabia que a palavra polemos é uma palavra grega que significa campo de batalha, guerra, de onde deriva a palavra polêmica? É uma palavra grega, polemos. Às vezes os pais criam mais polêmica do que ajuda a resolver. Às vezes a tua filha adolescente vem com uma dificuldade. E às vezes os pais não têm sabedoria para tratar. E eles criam um novo problema em cima do problema existente. Ao invés deles tentarem resolver o problema, eles criam um novo problema. Aí gira o que nós chamamos uma bola de neve. O problema só cresce. Assim sendo, se você começar a questão de contenda, será que você tem condições de levar essa nova briga até as últimas consequências? Ou você vai sair envergonhado no meio da briga? Então é melhor não começar. Veja o que diz a Bíblia Sagrada. Lucas, capítulo 14.
Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, versículo 28. Tem um princípio aqui. Diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Muitas das vezes, irmãos, o melhor é não iniciar um novo conflito. Muitos problemas seriam evitados se nós refletíssemos antes de agir. Por isso que você precisa de sabedoria. Os teus filhos, às vezes, por causa da loucura do coração deles, da impulsividade deles, eles agem de maneira infantil. E eles trazem um problema, uma dificuldade. Como que você lida com aquilo? Você deve questionar a si mesma. Devo eu criar um novo problema? Ou eu vou tentar ajudar a resolver o problema que se instalou aqui em casa? O que nós temos percebido, o que nós temos testemunhado, o que nós temos visto, são pais que, ao tratar dos problemas dos filhos, sejam eles adultos, jovens, adolescentes ou jovens, eles ficam tão irritados, mas tão bravos, que eles não conseguem nem resolver o problema existente, mas eles criam um novo problema. Aí instaura-se um estado de guerra. É o filho que não quer mais conversar e olhar para os pais, e é o pai que não quer conversar e olhar para os filhos. Aí é mais fácil. A serventia da casa é a porta para a rua. Aí fica mais fácil mesmo. Então, o primeiro conselho que eu quero deixar com vocês: questione a importância de criar um novo conflito. Isso se aplica em questões conjugais, né? Conjugais. Às vezes teve algum problema com o seu marido, com a sua esposa. É melhor tratar o problema do que criar um novo problema. Porque se um problema já estava difícil, com dois, né? Segundo conselho que eu quero deixar com vocês: pais, sofra o dano. Sofra o dano, sabendo que é melhor do que começar outro conflito. Aceite o prejuízo. Não dá para reclamar depois do leite derramado. Vai ter que limpar. Sofra o dano. Aceite. E aceitar não é que você vai concordar com o erro. Aconteceu. Já foi feito. Como que eu lido com isso? Como que eu administro com isso? Como que eu vou administrar isso? Então sofra o dano, sabendo que é melhor do que começar outro conflito. O apóstolo Paulo nos orienta que muitas das vezes é melhor o cristão sofrer algum dano do que criar uma disputa. 1 de Coríntios capítulo 6. Abra sua Bíblia, por favor, meu irmão. 1 de Coríntios capítulo 6. Pedi a Juliana que faça a leitura desse trecho para mim. Se o irmão ou a irmã está tomando nota, 1 Coríntios 6, versículos 7 e 8. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Vocês entenderam o que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse trecho das Escrituras? 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 7 e 8.
ele começa assim dizendo: o só existir entre vós demanda e disputa já é um completo fracasso. Está dizendo o seguinte: você cultivar uma disputa, você já perdeu. Você tem que buscar resolver ela. Não criar disputas ou ficar fomentando ela. Isso é tolice. É tolice para você, meu irmão, é tolice para você, irmãos pais, e para vocês, irmãos filhos. Tolice. Ele fala um tremendo fracasso. Só o fato de haver disputa entre vós. Aí Paulo afirma, no texto, Paulo afirma: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas não. Vocês mesmo criam injustiça. Vocês mesmo fazem o dano. E isso aos próprios irmãos. Irmãos, quando nós olhamos para o ensinamento de Cristo, não foi isso que ele nos ensinou? Quando ele disse dar a outra face? Ou entregar a capa? No livro de Provérbios existe uma recomendação que a melhor decisão num conflito é parar a contenda. Essa postura de parar uma briga é uma postura sábia. Parar uma contenda, parar uma disputa. Vamos tentar resolver. Não tem que resolver. Isso é um tremendo fracasso. Provérbios 17, versículo 14. Abra sua Bíblia. Provérbios 17, 14. Diz assim, Provérbios 17, capítulo 17, versículo 14. Como o soltar das águas é o princípio da contenda, deixa por isso a contenda antes que as coisas piorem. Ele está fazendo referência a uma represa. A uma represa. A uma represa que tem uma fissura, que tem uma rachadura. Ele está falando, trata logo dessa rachadura que apareceu, antes que a represa se quebre e venha aquela inundação que vai causar só mais destruição. Ele fala assim, é o começo de uma rixa. Desiste antes que as coisas piorem. Então, o autoritarismo nasce quando não há mais autoridade. Se você tiver que gritar, se você tiver que berrar, se você tiver que agredir, você já perdeu a razão e você já perdeu a autoridade há muito tempo. O autoritarismo nasce quando não há mais autoridade. Às vezes, será necessário simplesmente dar um basta. Vamos parar com a contenda. Porque isso vai causar mais estragos. Imagine quantas facadas que causou morte poderia ter sido evitada se o agressor, no momento da ira, não esfaqueasse. Imagine quantos tiros a queima-roupa entre familiares. Imagine quantos feminicídios seriam evitados se o marido possuído por um autoritarismo burro tivesse evitado dar o tiro. Ele sofreu o dano. Pior do dano que cometeu.
O conselho bíblico é: sofra o dano do que criar um novo problema. Você vai criar um inferno na sua vida. Mas a culpa foi sua, porque você não soube parar. Quantas agressões que levaram a pessoa a óbito poderia parar se ele se controlasse e disse um basta? Em relações conjugais. E aí nós perguntamos, por que Deus não está em casa? Por que é que Deus não está na minha família? Amós 3:3. Andarão dois juntos? Se não houver entre eles acordo? Não andarão, irmãos. Algumas pessoas confundem falar com firmeza com gritar. Falar com firmeza não é gritar. Falar com firmeza é exercer autoridade com firmeza, para que tal desavença acabe. Terceiro conselho: cultive o respeito no trato com pessoas. Cultive o respeito no trato com pessoas. Esse é o terceiro conselho desta noite aos pais. Cultive o respeito no trato com pessoas. Não é porque é teu filho, não é porque é tua filha que você tem o direito de gritar com eles, de falar palavrões para eles. Ouça-me, pai e mãe, você não tem esse direito. Seus gritos e agressões verbais não são métodos disciplinares. É pecado contra o próximo. À luz da palavra de Deus, você está pecando contra o seu próximo. E mais, os pais estão pecando contra Deus no processo de tentar ensiná-los. A Bíblia nos ensina que nós não devemos usar palavras torpes ou agressivas, pois as palavras assim têm o poder de suscitar a ira. E Efésios capítulo 6 vai dizer para os pais não provocar seus filhos a ira. E palavras grosseiras suscitam a ira. O que diz Provérbios 15:1? Inclusive foi o texto que eu compartilhei com o grupo da igreja esta manhã. Se você leu. Provérbios 15:1, o que diz? Um trecho muito conhecido. Se não, tem que memorizar ele. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura, o quê? Suscita a ira. A palavra branda desvia o furor. Mas a palavra dura, ou seja, não é firme, é agressiva, suscita a ira. Palavras mansas e sadias podem até desencorajar o agressor. Inclusive, a Bíblia ordena aos cristãos que usem um linguajar sadio. Está lá em Tito 2:8. Quer conferir? Tito 2:8. Tito 2:8 diz assim: linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a vosso respeito. Meus irmãos, um conflito mal conduzido resultará em mais ofensas e vai inflamar ainda mais as dificuldades. Podemos expor nossos pensamentos diante de um problema que nos é trazido ou que nós surpreendemos. Podemos sim expor os nossos pensamentos e as nossas opiniões.
por mais divergente que seja, sem usar a agressividade. Se você for discutir alguma coisa, nós precisamos aprender a deixar o nosso orgulho fora da conversa. E alguns pais vão precisar em algum momento admitir a seus filhos que eles exageraram no começo. E buscar o perdão dos seus filhos, porque você talvez, papai, errou. Talvez você, mamãe, errou. Talvez você, vovô, errou. Talvez você, vovó, errou. Sua autoridade de pais, ouça o que eu vou falar com todo respeito. Estão me ouvindo? Sua autoridade de pais não te dão imunidade disciplinar. Sua autoridade de pais não te dão imunidade disciplinar. Não se pode tudo. Tem limites até para os senhores. Logicamente, não devemos aceitar o pecado, nem os erros de nossos filhos. Mas muitas das vezes não é isso que está em jogo. E eu posso sim abrir muito bem mão do meu orgulho para ganhar o respeito e o coração dos meus filhos. Mesmo que eles tenham errado feio, para poder ensiná-los. E isso é sinal de maturidade. Vou repetir, sua autoridade de pai não te dá imunidade para você disciplinar seus filhos como quiser, porque até para os senhores tem limites. E os limites e balizamentos estão aqui. E a Bíblia diz: pais, criai os seus filhos na disciplina do Senhor e na demonstração dele. Muito bom. Irmãos, há tanto que poderíamos conversar e aprender mais nessa noite. Mas você pode. Sexta-feira, às 20 horas, estudo bíblico sobre família e seus desafios dentro do lar. Nós vamos dar uma sequência de estudos sobre família, né? Vai ser bem interessante você aprender o que Deus fala sobre esse assunto. Temos tanto que aprender, temos tanto que corrigir, e você tem essa oportunidade, tá bom? Me procure, pastor, me inclua nesse estudo bíblico que o senhor vai começar sobre família, porque eu e meu marido queremos participar, tá bom? Mas se você não quiser, fique à vontade, você não é constrangido, obviamente, tá bom? Gente, nós estamos chegando ao final do nosso culto de oração. Se você tem um pedido de oração, pode compartilhar aqui nos comentários desta transmissão. Nós podemos orar por você, tá bom? Graças a Deus pela sua presença, obrigado pela sua participação. Fico feliz, eu sei que aqui tem várias pessoas acompanhando essa transmissão do nosso culto de oração, tá bom? Amanhã nós vamos ter um culto presencial, já faz quase... deixa eu me ver. Umas 6 semanas já fazem que nós não temos culto presencial. Amanhã eu quero fazer um culto presencial para as 20 primeiras pessoas que pedirem da igreja, tá bom? Então se você é membro da Igreja Batista Boas Novas, tá bom? Até 20 pessoas você está convidado para vir, tá bom? O culto vai começar às 6 horas da tarde, tá bom? E vai terminar o mais tardar 7h30. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue transmitir. Então, se você não vier ainda, você vai poder acompanhar o culto aqui na igreja. Sexta-feira vai ter o estudo, às 20 horas. Não é transmissão online, tá bom? É no grupo privado do WhatsApp. E no domingo não vai haver culto presencial, porque não foi permitido pela nossa prefeitura, mas vamos transmitir como temos feito, tá bom? Quero agradecer a presença mais uma vez tanto dos irmãos das Boas Novas, como também os demais outros irmãos e amigos, por ter apreciado esse estudo bíblico sobre família.
Vamos terminar com uma palavra de oração, convidar minha esposa mais uma vez para orar, agradecer por cada um de vocês que participaram do culto desta noite. Então vamos orar então? Senhor Deus eterno Pai, obrigada pela mensagem que foi pregada, pela tua palavra, Deus, que tem muito a nos ensinar. Obrigado por aqueles que estiveram em seus lares, ouvindo, Deus, a pregação, que o Senhor possa trabalhar em seus corações, possa desafiá-los, Deus, a colocar os teus princípios em prática, para que possa ser, os pais possam ser bênção na vida dos seus filhos, Deus, e que eles consigam resolver os problemas, os conflitos que surgem nos seus lares de acordo com a tua vontade, Deus. Muito obrigado, abençoe a nossa igreja, Batista Boas Novas, e também os demais irmãos de diversas igrejas que têm acompanhado os cultos aqui pelo Facebook. Nos dê uma boa noite de descanso, debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, e mais, eu vou mandar no grupo desse estudo bíblico a mensagem de hoje, tá bom? Em PDF. E aí eu já vou dar uma tarefinha para vocês, para ir já alimentando e motivando vocês que querem fazer esse estudo bíblico sobre família, tá bom? Vocês vão fazer um resumo para mim da pregação, que eu vou mandar para você ela na íntegra lá no grupo em PDF, tá bom? Mas lá eu vou passarei outras informações, tá bom? Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Tenham todos uma boa noite.